Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, espero que todos estejam bem. É um prazer enorme ter você aqui sempre comigo. Tenham todos uma ótima tarde. Hoje eu gostaria de comentar sobre Homem-Aranha 2, filme de 2004, dirigido então por Sam Raimi, o segundo filme da clássica trilogia e continuação direta do primeiro filme, que é muito bom, tá? Foi o último vídeo abordado aqui no canal, fiz a análise sobre o primeiro filme, vou estar abordando aqui devagar sobre a franquia Homem-Aranha, começando por essa trilogia, pelos 3 primeiros filmes do Sam Raimi, na qual gosto muito e tenho um carinho imenso por esses filmes, tá? Bom, é importante a gente notar o seguinte, antes de eu começar, só quero contextualizar aqui o seguinte, a Sony comprou os direitos do personagem Homem-Aranha em 1999, num período ali que tipo mostrava uma certa dificuldade da Marvel, né? Passava por dificuldades financeiras e estava tentando negociar os direitos dos seus personagens. A Sony então teve chance, né, de comprar a maioria, né, o direito da maioria dos personagens, mas por enquanto tinha optado apenas pelos direitos do Homem-Aranha. E aí tinha uma cláusula contratual que dizia que a Sony de 5 em 5 anos deveria fazer filmes, né, em live action sobre o Homem-Aranha para manter os direitos ali, né, do personagem, porque caso contrário os direitos voltariam para a Marvel. Com os direitos do personagem, então, em 2002, então a gente viu que saiu o primeiro filme, né, que tinha sido planejado em 2001 pela Sony, e na verdade estava desde 2000 a ideia estava em desenvolvimento, mas o projeto em si só foi dar certo no ano de 2002. E aqui, depois do sucesso de bilheteria estrondoso que o primeiro filme teve, né, só no primeiro semana de exibição o filme já tinha arrecadado mais de 100 milhões. E aí o filme, né, a bilheteria brutal dele foi de 800 milhões e aí acabou inspirando essa sequência. Após terminar o filme de 2002, Sam Raimi, com a ajuda de James Kelch, seguiu para dirigir essa sequência. Em abril de 2002, a Sony contratou Alfred Gough e Miles Miller para escrever um roteiro que haveria o Dr. Octopus, o Lagarto e a Gata Negra como os possíveis vilões. Após ter registrado 115 milhões no fim de semana de abertura, a Sony anunciou uma sequência para 2004 intitulada The Amazing Spider-Man, após o título principal de quadrinhos do personagem. E aí o que acontece? O filme então recebeu um orçamento de 200 milhões e visava uma data de lançamento para maio de 2004. Após isso teriam várias ideias de roteiro, obviamente vários outros roteiristas foram chamados para reescrever o roteiro e co-reescrever, só que aí as ideias que eram propostas nunca iam para frente, até que aconteceu do seguinte: o próprio Sam Raimi, ele gostou do roteirista Alvin Sargent, e aí ele sentiu que tematicamente o filme teve que explorar o conflito de Peter Parker com suas necessidades pessoais contra sua responsabilidade, explorando os aspectos positivos e negativos do seu caminho escolhido e como ele finalmente decidiu que ele pode ser feliz como uma figura heróica. Então, Sam Raimi ele afirmou que a história foi parcialmente influenciada por Superman 2, que também explorou o herói titular abandonando suas responsabilidades. E a história também tem como referência principalmente a revista da Marvel Comics, The Amazing Spider-Man, edição de número 50, que tinha o título de Spider-Man No More. Então, muito do que é tratado aqui no filme tem como referência, né, essa história dos quadrinhos, tá? Muito interessante. Em 2003, a produção trabalhava com alguns roteiros não finalizados, com Alfred Molina confirmado para interpretar o Dr. Octopus em fevereiro de 2003, e aí foi adiado para abril de 2003 para acomodar o calendário de Tobey Maguire, visto que na época o Tobey Maguire estava envolvido em uma outra produção em 2003, que era Alma de Herói, e aí chegou um momento que ele alegou, né, para os produtores que estava com um problema crônico nas costas, né, e ele comunicou o próprio Sam Raimi, mas aí a Sony acabou desconfiando, né, alegando então que o Tobey Maguire estava mentindo, foi até acusado de ter mentido, né, mentindo para então se beneficiar e ganhar um salário mais alto. E aí eles tinham como plano, né, a Sony estava cogitando demiti-lo e substituí-lo contratando o Jake Gyllenhaal, que na época, se não me engano, namorava com a Kirsten Dunst, que interpreta a Mary Jane no filme.
E aí, devido a essa polêmica, o Tobey Maguire quase ficou de fora desse projeto, quase foi demitido, só que a situação foi contornada quando os agentes do Tobey Maguire comunicaram à produtora que ele estava apto, após entregar alguns exames e ver que ele estava apto para atuar. Foi assim então que o Tobey Maguire voltou novamente para o papel. O Dr. Otto Octavius, interpretado por Alfred Molina, é transformado em Dr. Octopus quando uma falha em uma experiência de fusão nuclear resulta em uma explosão que mata sua esposa. Ele culpa o Homem-Aranha pelo acidente e deseja vingança. Enquanto isso, o alter ego do herói, Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire, perde seus poderes. Para complicar as coisas, o seu melhor amigo odeia o Homem-Aranha e sua amada fica noiva. Homem-Aranha 2 é frequentemente elogiado, tem o carinho do público, muitos consideram como o melhor filme de super-herói, tá? O que acontece? A gente sabe que depois viriam sucessos como Batman, o Cavaleiro das Trevas, e também viria Homem de Ferro, só que a gente sabe que os filmes, né, esse subgênero de super-heróis, deve muito a Homem-Aranha, né? Pelo menos a essa trilogia de filmes do Sam Raimi, porque para quem não sabe, essa trilogia ela foi fundamental e revolucionária para esse cinema de super-heróis, pois popularizou massivamente esse subgênero, provou seu potencial de bilheteria com recordes inéditos, né? A gente sabe. E também a gente vê que estabeleceu um modelo narrativo focado no desenvolvimento emocional do herói comum, algo que tipo assim, para a época que foi lançado nos cinemas, foi algo bastante que deu bastante certo, foi algo bastante impactante, tá? Gerou um resultado muito positivo. Tudo bem, você pode também trazer uma argumentação por outro lado de que Batman, o Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de super-herói. Tudo bem, você tem todo argumento, todo motivo para argumentar isso. Mas na minha opinião, como eu falei, o subgênero, né, de super-heróis da forma como a gente vê hoje, conhece hoje, as bases foram estabelecidas nesses filmes aqui do Homem-Aranha, tá? Dirigido pelo Sam Raimi, então deve muito a Homem-Aranha, porque inspirou produções futuras, tá? Como as do próprio universo cinematográfico da Marvel, né? E aí, o sucesso do filme abriu portas para mais investimentos em adaptações tanto da Marvel quanto da DC. Para vocês verem que esse filme ele revolucionou e redefiniu esse subgênero para sempre. E aí, claro, viriam novas produções futuramente, como eu falei, como o Batman, o Cavaleiro das Trevas, e também Homem de Ferro, que também, de alguma forma, também redefiniram, tá? Então, Homem-Aranha é um filme que não fala apenas do herói Homem-Aranha, mas também fala sobre o herói, né? Sam Raimi, ele focou na jornada, né, de um jovem comum, né, Peter Parker, com problemas reais, né, como questões de contas a pagar, questões de romance, né, responsabilidades, né, criando uma conexão profunda com a audiência, com o espectador, algo que era raro em adaptações de quadrinhos até então. Então você vê que tem toda essa carga dramática e emocional que foi também o que tornou esse filme impactante, tá? E não só isso, você percebe também a essência do próprio diretor na obra. Você vê que a todo momento na obra tem a essência do Sam Raimi, mas sem sair dos limites da Marvel, né? Então ele tem essa liberdade para ser engenhoso, inventivo com uma coisa ou outra, mas sem, né, causar rupturas quanto à essência de Homem-Aranha, tá? Então a trilogia ela abriu caminho para o sucesso de outros heróis, tá? Ela é creditada por inspirar diretamente outros produtores, tá? E por influenciar outros realizadores. Mudou também a forma como a Marvel abordou seus personagens, tá? Você vê que Sam Raimi ele abraçou a estética e a essência dos gibis aqui no filme, abraçando essa estética colorida, que lembra muito mesmo os gibis, tá? Então você percebe que o padrão de qualidade ele é mantido do primeiro filme para o segundo, fazendo com que o segundo filme até supere o primeiro. Então, tem muita gente, né, tem muitas pessoas, muitos fãs dizendo que o segundo filme supera o primeiro, Homem-Aranha 2 é o melhor do que o original. Em partes eu concordo, tá? Você que acredita que o segundo filme é melhor, tá? Eu entendo muito bem o porquê. E para quem diz também, para quem pensa o contrário, diz também que o primeiro filme é o melhor e não o segundo, eu também entendo perfeitamente, entendo totalmente as motivações de ambos os lados pensarem de ambas as formas, entende? A gente até poderia argumentar o seguinte, que Homem-Aranha é um dos raríssimos casos onde uma sequência consegue então superar o original, né? Seria um dos raríssimos casos.
Mas uma coisa que eu quero destacar também nessa análise é o seguinte: acho interessante a forma como o filme explora profundamente o custo pessoal de ser o Homem-Aranha, mostrando ali aquele momento de dificuldade, a frustração, a angústia de Peter Parker, a tentativa dele então de equilibrar a vida normal, né, com as obrigações como herói, porque a vida de herói estava diretamente influenciando na vida pessoal até chegar um momento em que ele via que ele não era mais o Homem-Aranha, ele não poderia mais ser o Homem-Aranha. Por isso, né, o título Spider-Man No More. Então vocês podem ver aqui a cena do filme comparada com o quadrinho em questão. Então você vê que o Sam Raimi referencia a sua própria referência no filme, né? Muito incrível. Peter questiona se vale a pena ser o Homem-Aranha, tentando abandonar o manto para viver uma vida normal, mas de alguma forma é forçado a voltar quando o vilão ameaça quem ama, reforçando que a responsabilidade é um fardo que ele precisa aceitar. Bom, isso o define como um herói, não apenas pelos feitos, mas pela coragem de se expor ao perigo pelo bem maior, servindo de inspiração e mostrando que há um herói em todos nós, que nos move a fazer o certo, mesmo com sacrifícios. O filme destaca o apoio da comunidade, com pessoas comuns arriscando suas vidas para ajudar o Homem-Aranha, mostrando que o heroísmo também vem de baixo, de pessoas dispostas a fazer a diferença. Bom, então eu também acho interessante a forma como Sam Raimi trabalha isso no filme. A ambientação da cidade de Nova York, ela é muito boa. Tá, ela é bem, como é que eu posso dizer, bem convidativa. Você vê o público interagindo. O que para outros filmes seriam apenas figurantes, né? Pessoas ali, personagens figurantes sem qualquer interação. Não, você vê que aqui a cidade ela vibra, a cidade ela é muito viva, né? Ela interage junto com o filme. A população ali de Nova York faz você se sentir meio que representado, né? Faz você se sentir um deles, né? Você se identifica tanto com a história, tanto com o drama, né, toda aquela carga emocional e dramática que o Peter passa, como você também se sente representado na pele de um daqueles cidadãos ali tentando proteger o Peter, né, e fazer um pacto com ele para não revelar a identidade dele. Eu acho fantástico a forma como o Sam Raimi trabalha isso nesses dois filmes, tá? Bom, se você for argumentar que o segundo filme ele é melhor e superou o primeiro, bom, eu acho que isso se dá por conta da abordagem do personagem do Alfred Molina, o Dr. Octopus, que é um vilão um pouco mais sombrio e com algumas motivações mais claras do que o Duende Verde apresentadas no primeiro filme, tá? E por conta da história emocionante que inspira e faz o espectador também se sentir muito identificado com o Peter, ao mostrar o lado humano do herói. Com certeza concordo também com aqueles que dizem que esse é o melhor filme de super-herói feito até hoje. Concordo. Bom, isso levando em conta, né, analisando com a visão da época, né, para o que tinha sido lançado no cinema na época. Se a gente for analisar por uma forma anacronista, né, tendo o contexto de hoje, a gente viu que, claro, depois surgiram outros grandes clássicos, mas eu acredito que muitos dos clássicos de hoje, a forma como o subgênero de super-herói se revolucionou, com certeza é graças a Homem-Aranha. Tanto o primeiro filme quanto o segundo, talvez o terceiro também, mas levando em conta essa trilogia que foi revolucionária, tá? Bom, eu não sei se seria exagero se eu desse nota 10 para esse filme, tá? Mas para não parecer injusto com o primeiro filme, na qual também gosto muito e possuo um carinho muito grande, eu fecho Homem-Aranha 2 também com a nota 9. E é isso, espero que todos tenham gostado da análise, deixe seu like, deixe seu comentário, sua opinião abaixo se gostou. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Esse vídeo vai para a nova playlist que eu criei, que é da franquia Homem-Aranha, dos filmes que eu vou abordar um a um aqui no canal, tá, pessoal? E sim, gosto mais do segundo filme, com certeza eu também acho que o segundo ultrapassa um pouco o primeiro em algumas coisas, mas o padrão de qualidade das duas obras, né, do primeiro pro segundo filme, estão no mesmo nível, tá? Bom, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.